Olá, espero que todos estejam bem e com saúde. Estamos começando mais um episódio do videocast Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. Eu sou Linda Carvalho, toda semana a gente está aqui junto com convidados para compartilhar com você informações para você ter mais saúde, mais bem-estar, cuidar mais de você mesmo, tá bom? Hoje, no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um tema: doenças respiratórias e também queimaduras. Por quê, gente? Porque são situações, né, comuns, principalmente durante esse período do mês de junho, período junino, com muitas festas, né? As festas juninas, as fogueiras, reuniões de família, fogos de artifício, enfim. Então, hoje a gente vai trazer aqui algumas informações. Antes, eu trago uma curiosidade que aqui na Paraíba, as fogueiras, elas são proibidas, né, por lei em espaços urbanos, ou seja, são liberadas apenas na zona rural, tá bom? Mas para quem tem problemas respiratórios, por exemplo, ou alergias, né, a fumaça das fogueiras é sim um risco, pode trazer algumas complicações e a gente vai entender melhor sobre essa situação hoje no episódio, tá bom? Então, se você se identifica ou conhece alguém, tem filho, filha que passa por esse problema, fica esperto aqui. Lembrando que essas doenças, né, essa doença, por exemplo, o quadro de pessoas asmáticas pode ser agravado por conta aí das fogueiras, enfim, de todas essas consequências. A gente traz aqui um dado, por exemplo, que 23,2% da população brasileira é afetada por essa doença, né? Cerca de 20 milhões de pessoas, segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia. E outro problema que também prejudica a população com mais frequência, vamos dizer assim, durante esse mês de junho, são as queimaduras. Então vamos conversar sobre todos esses problemas e, claro, né, sobre os cuidados, sobre a prevenção, sobre tratamentos também. Hoje a gente está recebendo aqui 2 especialistas no assunto. Eu recebo hoje o Dr. Saulo Souto Montenegro, que é cirurgião plástico. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. E aqui também com a gente o Dr. Gilvan Barbosa, que é pediatra, está aqui conosco também. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite também. E a partir de agora a gente vai conversar sobre esses temas e tem muita pergunta aqui, algumas dúvidas para que vocês possam esclarecer para a gente. Antes, quero fazer um convite, você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se. Inclusive, esse tipo de conteúdo é um conteúdo que a gente tem que encaminhar para outras pessoas, para que outras pessoas possam ter acesso a essas informações e cuidar mais da saúde, principalmente nesse período, né? Um tema muito propício. Estamos no YouTube, estamos no Spotify, também tem conteúdo do Sem Contraindicação no portal da Unimed, é só você acessar. E você também pode interagir conosco no Instagram, @UnimedJoãoPessoa, tá certo? Eu aproveito falando em rede social, vocês são ativos nas redes sociais? Sempre que possível. O tempo da gente é um pouco exíguo, mas é muito importante. Eu acho que a rede social ele incorporou nesse armamentário, né? Do médico, do profissional liberal, do profissional, enfim. Sim. É muito importante você interagir com alguns critérios, né? Que isso é importante frisar, mas, de fato, quando eu posso, eu estou interagindo. Qual o seu Instagram, doutor? Souto _ Monte. Souto _ Monte, para você que quer seguir, né? E, enfim, ter mais informações, também ter acesso a esses conteúdos. @Souto _ Monte. Doutor Gilvan, o senhor também é adepto às redes sociais, interage? Quando o tempo disponibiliza, né? Nem sempre. Mas a rede social, ela permite, assim, a oferta de informações, né? Sim. Muito importante. A gente consegue fornecer informações para a população que a gente, quando no nosso dia a dia médico, a gente oferece só para o paciente que está na nossa frente. Então, quando você abrange mais pessoas com aquele tipo de informação, é bem interessante isso. Tem muita coisa ruim na internet, no Instagram, mas também tem muita coisa boa. Verdade. A gente pode fazer muita coisa boa. Qual né? o seu Instagram, doutor Gilvan? @Gilvan Pneumoped. Eu sou pneumologista pediátrico, né? Então, Pneumoped vem daí. Então, você que também quer aí seguir o doutor Gilvan, para ter acesso a esses conteúdos que ele, quando tem possibilidade, compartilha, é só acessar aí o Instagram dele. Vamos começar a nossa conversa
A gente está aqui num período junino, né? As festas aí juninas, que tem animação, tem a comida típica, ainda tem forró, né? Ó. Mas também tem fogueira, tem fogos de artifício e toda uma situação que, às vezes, pode ser perigosa para quem tem problema respiratório, por exemplo, e também pode apresentar alguns riscos de queimadura. A gente vê aí sempre, né, as notícias, enfim. Então, cuidado tem que ser redobrado. Vou começar aqui com o doutor Gilvan. As crianças estão entre o público mais vulnerável, vamos dizer assim, nesse período? O que é que o senhor acha? Olha, os trabalhos estatísticos mostram que entre 10% e 20% das crianças têm doença respiratória crônica. Quando eu falo crônica, é basicamente asma e rinite alérgica, né? São duas doenças que andam juntas, elas são, digamos, irmãs, e uma grande parte dos pacientes, em torno de 40% e 50% dos pacientes, quando tem uma, tem outra também associada. Né? Então, é uma situação muito frequente. E são as doenças crônicas, quer dizer, não tem cura, né? Não se considera que nenhuma das doenças tem cura, mas se controla e a pessoa leva a vida normalmente, não tem problema nenhum, desde que você faça um acompanhamento. Existem também diferentes tipos de asma, asma mais grave, asma mais leve, e assim por diante. E o que preocupa, assim, nesses casos são as exacerbações, ou as crises, né? Como se diz mais no popular, as crises chamadas crises de asma. E um dos desencadeadores das crises são a exposição à fumaça. Né? Por isso é que nessa época de São João, quando tem as fogueiras, apesar de eu particularmente ser a favor das fogueiras, eu acho que é uma tradição, né? Mas tudo bem que deve se limitar em áreas urbanas, né? Porque quem já ficou, por exemplo, aqui no São João, a gente sente o cheiro da fumaça, né? No apartamento e tal. Mas nas cidades menores, na zona rural, realmente eu acho que tem que ter mesmo a tradição. O São João é a festa da colheita do milho, né? Tem que lembrar disso. É uma festa rural. Então, mas a exposição à fumaça também. Mas no dia a dia as crianças estão expostas à fumaça, né? A fumaça de cigarro. Uma coisa que a gente contraindica bastante é cessar o cigarro dentro de casa. Fumaça de queima de lixo, que infelizmente nas periferias tem bastante. Mas o aumento do número de crises na época do São João dá justamente pelas fogueiras e pela fumaça que a fogueira promove. Por isso que ela tem que ser um pouquinho afastada, assim, né? E as pessoas que têm essas doenças, ela tem que ter um monitoramento ali, não ficar tão perto, não se expor tanto. Sim. Entendeu? Mais ou menos nesse sentido. Doutor Saulo, a fumaça pode provocar queimadura também? Sem dúvida, a fumaça quente, você tem queimadura de vias aéreas, né? Inclusive com um ambiente, por exemplo, num ambiente fechado, se você inala uma fumaça com uma certa temperatura, você vai ter uma laringite, uma bronquiolite, uma bronquite, que inclusive pode levar até a intubação do paciente. A gente está cansado de ver isso lá no trauma. Nós temos lá um serviço bastante ativo no estado, né, que é o serviço de cirurgia plástica e queimados. Desde 2001, tive o prazer de fundar junto com mais 6 colegas lá, na época. E está aí com 22 anos de atuação. Inclusive, nós desenvolvemos uma campanha de queimadura, de prevenção de queimadura a partir do 2º ano de inauguração do hospital. E esse problema da queimadura por fumaça é uma constante. Criança, a gente tem uma estatística bem interessante. 40% dos acidentes com queimaduras eles acontecem na faixa etária de 0 a 12 anos. Então, é bastante... significativo, né? Nesse período junino, então, que você vai ter um aumento também interessante e que isso deve ser bastante orientado à população, esclarecida à população, para que a gente não tenha essas estatísticas alarmantes que a gente via anteriormente. Sim. Então, é uma campanha constante. Inclusive, a gente está, na época, há uns 2 anos atrás, nós tentamos, junto ao governo do estado, colocar na grade básica de ensino, do ensino fundamental, os cuidados, a prevenção de queimaduras, né? E acidentes domésticos. É muito interessante, né, Giovanni? Acontece muito em casa. Fogão, né? Panela, fogão. Exatamente. E estamos aí nessa
propositura. Mas a queimadura por fumaça é grave e, claro, nessas situações em que você inalar fumaça quente. Ainda no gancho... Pois não. Não, é porque me lembram que o pessoal falou, um exemplo clássico foi o acidente na Boate Kiss. Isso. Primeira coisa que o cara fez, o pior dos erros com o uso de fogo de artifício, que é num local fechado. Aí ele pegou num local inflamado, né? E aquelas pessoas, muitas que conseguiram sobreviver, tiveram muitas queimaduras de vias aéreas. Nossa. A maioria dos acidentes, dos óbitos, não digo a maioria, mas uma grande parte, me foge agora a estatística exata, foi de inalação de fumaça tóxica. Isso, não foi de queimadura, não foi de queimadura. Tanto é que você vê nos filmes da época, o pessoal tentando quebrar as paredes, e quando você tinha um acesso a esse ambiente, a quantidade de fumaça que saía era uma coisa assim impressionante. Isso. Então, é um cuidado que se deve ter. Então, é muito bem colocado aí você, que as fogueiras num ambiente aberto, eu acho que não há problema nenhum. Quem tem alergia se afasta, evidentemente. Mas num ambiente fechado ou num ambiente urbano de alta concentração de pessoas, isso realmente eu acho que é justo limitar o uso de fogueiras no ambiente urbano. A fumaça também pode prejudicar os olhos? A gente vê, às vezes, né, muita gente fica ali pertinho da fogueira, por exemplo, vendo... Só para dar um exemplo para você, a fumaça do cigarro. Você, quem é fumante, que às vezes acende o cigarro, a fumaça vai no olho e está lacrimejando. Então, altamente tóxica. Por exemplo, fumaça de combustão de plástico, altamente tóxica. Não é? E por aí vai. Você vai tendo aí... na realidade, a fumaça é um spray, quase. E aquele spray vai ser inalado e vai para as vias respiratórias inferiores. Né? Bronquíolos, alvéolos, e principalmente laringe e brônquios. De maneira que são fatores desencadeantes de doença respiratória. Não estou ensinando Pai Nosso ao vigário, mas é por aí, não é não, Giovana? É por aí. Pegando esse gancho, nessa época a gente tem aí as síndromes, né, com mais frequência, vamos dizer assim, as síndromes respiratórias. A fumaça também pode agravar um quadro, por exemplo, de uma pessoa com uma gripe, com uma outra virose? Olha, não é uma coisa tão importante assim a fumaça para quem está com quadro respiratório. Não sei que seja com quadro respiratório grave, mas quem está com quadro respiratório grave, obviamente, não vai nem sair de casa, Verdade. Né? Mas assim, a pessoa que está com gripe e tal, não vai ser aquela fumaça lá da fogueira que vai piorar esse quadro, não. A gente tem realmente, nessa época do ano, um aumento dos quadros infecciosos, principalmente virais. O clima não interfere tanto assim como se pensa, né? Frio, vai pegar uma gripe no frio. Isso não existe. E o frio não traz gripe para ninguém. Você pega a gripe de outra pessoa. A gente aprendeu isso no Covid agora, né? Tanto que o Covid chegou. Mas no inverno, com o frio, a gente aqui não tem tanto frio, né? Mas tem algumas cidades da Paraíba que tem mais frio. Sim. Lá em Araruna e tal. Tem mais frio. As pessoas ficam em lugares fechados. Quando se fica em lugares fechados, a contaminação é maior. Por isso é que aumenta-se a incidência de doenças respiratórias nessa faixa etária. A gente vê lá no sul do país, isso acontece com muito mais frequência do que aqui. O aumento das doenças respiratórias no inverno, no sul, é muito maior do que aqui, porque lá o frio realmente é intenso e as pessoas ficam em lugares fechados. Então, a contaminação é maior. Entendi. Entendeu? Saindo dessa esfera, assim, das fumaças, né, que a gente abriu hoje o videocast falando mais sobre isso, quero ir para um outro ponto, que é a queimadura. Doutor Saulo, inclusive dia 6 de junho é o Dia Mundial de Luta contra Queimaduras, tá? E aí, nesse período, como a gente estava falando, né, a fogueira, milho assado, o próprio, né, os fogos de artifícios, enfim, acabam que aumentam os casos de lesões com relação a queimaduras. O que fazer, doutor, quando a gente sofre uma queimadura? O que é que a primeira coisa que a gente tem que fazer? Antes de eu colocar isso, eu vou completar o que você estava falando, acrescentar, perdão, o que você estava falando, que além disso tudo que você falou, existe a confecção de comidas típicas, um intenso movimento no ambiente de cozinha. Isso.
comida típica, churrasco, confraternização, não é? Lavar e tal. Então, isso as crianças estão ali, ao redor dos adultos. Então, é preciso ter muito cuidado nisso aí, porque sobra para os pequenos. Quer dizer, você está fazendo ali tentando acender um fogo de um local com um combustível líquido, se pega fogo, vai cair em cima do pequeno que está ali embaixo. Uma panela que vira, cai em cima dele, né? Vai cair em você, talvez no pé, no máximo. Então, a gente tem, inclusive, acidentes graves com esse tipo de coisa, né? Mas, a primeira coisa que você tem que fazer numa queimadura é, evidentemente, tirar o agente térmico. Tá. Por exemplo, se você ou então anular aquele agente térmico no contato com a pele. O que quer dizer é, se você botou óleo que caiu em cima da mão, então você tem que imediatamente neutralizar aquele agente térmico com água fria. Tá. Né? Temperatura ambiente ou um pouco mais fria. Neutraliza o agente térmico, porque ali alivia a dor. Eu já tive uma queimadura na coxa, com esse panela virando por cima de mim. Eita. E até eu ser medicado, o que me salvava era água fria em cima, aliviando a dor. Então, primeiro, neutralizar o agente. Segundo, tirar a dor. Não é? Aí, terceiro, você higieniza o local. Nunca tira roupas que estejam pregadas na área queimada, porque você pode lesar tecido são. E encaminhar para um centro de referência, que aqui seria o Hospital de Trauma, que dispõe de um disque queimado, que é o 3216-5721, que é lá a unidade de queimaduras, e que lá vai ter um profissional 24 horas para orientar, inclusive, na cena do acidente, no local. Até então, preparar esse paciente e trazer para o centro de referência. Essas seriam basicamente essas medidas. Então, Saulo, eu fiquei curioso, eu estava lendo ontem a gente não deve colocar gelo em cima, é isso? Isso, porque o gelo ele pode queimar. O gelo provoca uma geladura, uma queimadura por gelo. O gelo queima. Tanto é que você vê aqueles alpinistas, esse pessoal montanhista, de uma maneira geral, com necrose de ponta nasal, de dedo, né? E isso é o quê? Isso é o frio fazendo uma vasoconstricção intensa, quer dizer, uma contração dos vasos de extremidade, levando a uma privação de sangue arterial naquela área e, evidentemente, sofrimento. E o gelo não deve ser usado. Essa história de você tomar banho, uma criança queimou-se, vamos dizer, no tronco, aí no abdômen, você nunca pode jogar água em cima dessa criança, você pode causar o quê? Um choque térmico, né? De maneira que você tem que tirar o agente causal e no local que está queimado ali, você vai iniciando com água a temperatura ambiente, nunca gelada. Ele falou do gelo, me lembrei aqui do álcool, que foi um produto assim, muito usado, inclusive, durante a pandemia, né? E também pode provocar algum problema de queimadura. É um flagelo, né? O álcool é um flagelo. Tanto é que saiu uma nova portaria do Ministério da Saúde proibindo novamente a comercialização do álcool líquido em quantidades acima de 500 ml. Né? De 500 ml para embalagens de 500 ml, certo, que você encontrava isso no supermercado, normalmente em farmácia. Então, foi liberado o álcool gel, que ele tem uma combustão mais difícil, certo, de ser iniciada. E o álcool líquido ele é devastador, porque ele cobre toda a superfície corporal. Já o gel é mais difícil de você... Ele, como é uma substância viscosa, ele não vai escorrer imediatamente ou rapidamente em cima da superfície corporal. Entendi. Então, o álcool líquido tem que ter muito cuidado. Não só o álcool líquido. Você tem, por exemplo, no interior, utiliza-se muito aquele... fazer fogueira e fazer fogo, churrasco, com querosene, isso, com substâncias combustibles, combustíveis, né? Gasolina e por aí vai. Então, todas essas substâncias você tem que evitar, ou o adulto que assim o fizer, tem que tirar de perto as crianças, porque na realidade são as maiores vítimas. Fica aqui o alerta disso aí para esse período junino. Né? Doutor Gilvão, o que dizer aos pais, por exemplo, esses cuidados, né? Não só com relação a fogos, fogueira, mas a gente estava falando agora há pouco dessa convivência na cozinha, na hora da produção das comidas de milho, por exemplo. Quais são as recomendações com relação às crianças para esse período? De uma maneira geral,
tentar manter afastado, né? De onde tem o foco ali do fogo, né? O foco do acidente, manter afastado. Lembrar também do uso de fogos artifícios, né? Sempre a criança deve estar sobre a orientação de um adulto. O adulto tem que estar sabendo como usar, ele tem que seguir o que está na caixa. Esses fogos têm que ser comprados em locais que são oficializados, né? Que são permitidos a comercialização pelo município ou pelo governo, não sei exatamente isso. E seguir todas essas orientações. O comércio pirata dos fogos também, Giovanni, tem que alertar para se comprar isso, você falou, em áreas autorizadas, e com procedência, porque a pirataria é muito grande nesse período junino, e a gente vê aí acidentes, por exemplo, você vai soltar aquela pistoleta de 3 tiros e ela explode de volta para você, quando ela não tem uma certificação de qualidade, né? É importante isso aí. Bem lembrado. Então tem que ter todos esses cuidados, né? Mas eu acho que a gente tem que preservar a nossa cultura e a criança tem que participar. A cultura tem que ser preservada e a criança tem que participar. Agora, com seus devidos cuidados, obviamente, né? A queimadura nas crianças, por exemplo, quais são as sequelas, né? É mais fácil é possível reverter, por exemplo, uma queimadura na criança? É mais fácil do que no adulto, enfim, no idoso? Tem alguma diferença ou não? A mesma coisa? Você fala de sequela? Sim. Olha, tanto é que o tema da campanha de prevenção de queimadura do Hospital de Trauma é marcas que ficam para sempre. Uma vez queimou, então, melhor prevenir do que remediar. Então, aí a grande importância da prevenção, sabe, Linda? Eu acho que isso é um problema de saúde pública e que deveria ser encarado pelo Estado de uma maneira mais séria. Por quê? Isso, como eu lhe falei, isso tem que ser incorporado na grade curricular do ensino fundamental. A criança tem que crescer sabendo se proteger desse tipo de acidente. E não ela receber a informação quando já está grande ou quando acontece o acidente, né? Então, é muito importante a prevenção do que o tratamento. E o tratamento de sequela além de muito caro ao Estado, é caro para o paciente. Sofrer talvez seja a maior lesão que você possa ter no ser humano, que o maior órgão do ser humano é a pele, né? É uma queimadura. Então, as sequelas são realmente, às vezes, irremediáveis. A gente tem um exemplo clássico, aquele corredor de Fórmula 1, Niki Lauda. Até hoje ele está, né? A gente vê aí os filmes da época, ficou deformado. E aqui a gente tem, todo dia a gente está operando isso. E em relação à diferença de adulto e criança, não tem. Agora, as crianças, elas têm um poder de recuperação um pouco maior do que, por exemplo, um idoso, não é verdade? Então, você sabe muito bem disso. Então, é por aí. Agora, do ponto de vista de tratamento, de você tratar melhor a criança se recuperar melhor do que o adulto, isso vai depender também do grau de queimadura que ele tem e a sequela que ele tem. Entendi. Mas a sequela é definitiva, é marca que fica para sempre mesmo. Vai depender do tamanho, né, da queimadura, da intensidade e as sequelas psicológicas, né? Também. Essas são péssimas. Né? A pessoa que tem uma queimadura no rosto, que fica à exposição o tempo todo, então é uma pessoa que tem sequelas psicológicas para o resto da vida, né? Muito complicado. Mexe com a autoestima, Mexe com a autoestima, exatamente. E além do que, o trauma da internação, do tratamento, furar, pegar a veia, são prolongados, né? Só fica meses internado. Rapaz, nós temos um caso aí agora com 86 dias de internação. Nossa. 3 meses. É um sofrimento terrível. Você imagina isso no futuro, o que é que ela vai se lembrar disso, né? Fica sem querer ver nem o médico. Eu tenho pacientes, eu estou com 20 anos nessa estrada aí, 22 anos. Tem pacientes que agora estão adultos, mas quando estavam já adolescentes ainda e tal, disse, não, isso aí eu não quero conversa. Não quero nem ver. Porque ela achava que eu estava infringindo a ele. Depois eles entendem, porque a gente tem um acompanhamento psicológico lá na unidade, justamente para evitar isso. E também para os profissionais que atuam lá, porque não é fácil você estar num ambiente de sofrimento 24 horas. Você dá um plantão, vamos dizer, de 12 horas, você está num ambiente de sofrimento, de angústia, de o povo clamando, dor para lá, dor para lá. Então, queimadura é uma coisa horrível. Então,
prevenir é o remédio. Então, Saulo, como é o grau? É primeiro grau, segundo grau, terceiro grau de queimadura? Como é que é isso? Primeiro grau é aquela queimadura de sol. Você vai pra praia, fica tudo vermelho. Vermelho. Dói pra caramba também. Eu já tive casos de atender, eu pessoalmente, de atender turistas aí de fora, lá dessa região que não tem tanta insolação como a gente tem, a incidência de sol, e que achando que estava nublado em área vermelha, chega no hospital interna, com insolação. Desidratação, tudo mais. Então, a primeiro grau é essa queimadura que fica vermelho. Você descama depois a pele toda e despela e tal. Na época que, nos anos 60, 70, o povo achava bonito isso, né? Não sabe que a pele tem memória e que no futuro vai cobrar, com doenças pré-cancerígenas, lesões pré-cancerígenas. A de segundo grau, ela é superficial e profunda. A superficial é onde ela atinge uma pequena parte da derma, mas assim, para efeito didático, a queimadura de segundo grau, ela cria bolha. Tá. Dolorosíssima também. E a de terceiro grau não dói, porque ela queima toda a espessura da pele, da epiderme e da derma, e queima as terminações nervosas. Então ela fica endurecida, aquela casca, né? E você toca em cima, o paciente não sente nada. Eu tô lembrando de um trauma meu, né? Eu já queimei, eu era adolescente, a mão despelou toda na chaleira. Pois é. Fazendo café. Isso é corriqueiro lá. E aí eu fui colocar no coisa do café e a tampa da chaleira caiu, né? E aí o vapor, menino, Panela de pressão também, é muito, muito comum. Tô sentindo a dor agora. É horrível. Realmente traumatiza. Traumatiza, precisa ter... Então é isso aí, é a prevenção. Doutor Gilvan, com relação a alimentos, por exemplo, nessa época junina, a gente tem o hábito, a tradição de comer o milho assado, né? O milho ali na fogueira e tal. E às vezes o milho fica bem assado, né? Quase que tostado. Esse consumo por parte das crianças desse tipo de alimento é muito, né, assado, vamos dizer assim, com até aquela crostazinha preta, tem algum risco para a saúde ou não tem problema nenhum? Não. Eu acho que tem que comer. Tem que comer mesmo, né? Então, o que você falou aí, que se o leigo, ele pensa muito, fulano comeu alguma coisa e ele teve um episódio de crise de asma. Dificilmente nós vamos ter um alimento causando uma crise de asma. Certo? Então, de uma maneira geral, os pacientes que têm asma, rinite alérgica, estão liberados para alimentação normal. A não ser que ele tenha uma alergia alimentar, que é outra coisa. Entendeu? Então, eles estão liberados para, inclusive, sorvete, com alimento gelado. Isso não traz gripe a ninguém, não traz crise de asma a ninguém. As pessoas estão liberadas para isso daí. Não tem problema nenhum. Eu falo isso no consultório, as mães, não diga isso, doutor. Diga que é verdade. São tabus, né? Tabus, de muito tempo. De muito tempo. É porque se liga o frio, onde acontece um aumento das incidências de gripe, ao gelo, a comida gelada, que não tem nada a ver. Na realidade, são as aglomerações que aumentam a transmissibilidade, como ele falou aí. Sim. Eu estava lembrando aqui, vocês respondendo essa questão, e eu lembrando aqui ainda da queimadura, da relação das pessoas de passarem manteiga, pasta de dente e... Você perguntou o que fazer. Agora vamos dizer o que não fazer. O que não fazer, gente. Que é justamente essa história de passar manteiga, óleo, às vezes. Vem isso, né? Não, queimei, passar pasta manteiga. De dente, nada, não deve se passar nada em cima além de água na hora do acidente. Por quê? Porque, por exemplo, você passa uma pasta de dente, aquilo vai endurecer naquela região da queimadura, e quando você vai remover aquilo, vai tirar tecido são, você pode aprofundar a queimadura. Ou seja, piora a lesão. Piora a lesão. Né? Manteiga serve para quê? Para fritar. A manteiga ela é uma substância lipossolúvel. A pele tem uma barreira de gordura e que isso pode anular essa barreira de gordura da pele e você pode ter outros processos alérgicos, aumentar o risco de infecção e tudo mais. Então, o que não fazer? Não aplicar nada além de água. Além de água, tá. O senhor acha que, na sua avaliação, né, que tem pouca campanha de prevenção a queimaduras? A única que eu tenho notícia, nós somos pioneiros em 2002, foi a campanha de prevenção de queimadura do Hospital de Trauma, né, que até o ano passado ainda estava ativa. Esse ano eu me afastei um pouco, mas é uma queimadura que, apesar de ser uma queimadura, uma campanha
sazonal, ela tem um efeito. Por quê? Porque a gente viu estatísticas. Certo. As estatísticas baixaram. Por exemplo, nós tivemos um ano bastante interessante, que foi 2005, por aí, 2005 precisamente, onde a gente teve uma redução de 18% do índice de queimaduras no hospital de trauma por causa da campanha. Olha aí. Não é? Então, a televisão em si, a mídia em cima, jornais, que a gente fez todo um processo que se participava desde do rádio, a TV, a campanhas em escola, palestras em escola com o pessoal se deslocando para essas escolas, panfletagem nas ruas, né, no Pão de Busto da Mandaré, nos bairros mais carentes. A gente tem todo esse... Isso está tudo documentado, inclusive. E realmente funciona. Agora, qual é a nossa experiência? Nossa experiência é que ela não pode ser só durante o mês de junho. Ela tem que ser direto, contínua, para que isso tenha, né, de preferência, como ele fala, eu vou falar pela terceira vez aqui, incorporar isso na grade curricular do ensino fundamental. Entendi. É porque em junho está mais relacionado aos focos de artifício. Também. Teria que ter essa continuidade para os acidentes domésticos do dia a dia, né? Verdade. E uma outra campanha que deveria ser feita também era não tem se você beber não dirija, se você beber não use fogos de artifício também. É verdade. Porque é um risco grande. No churrasco, da confraternização familiar, a bebida lhe deixa um pouco não, lhe deixa... Baixa a sua censura, né? Baixa o seu cuidado, você fica descuidado, os seus sentidos ficam mais entorpecidos e você perde aquela noção de perigo. Mas sobra para o pequenininho que está ali do seu lado, seu filho, seu parente, ou filho de alguém que vai para sua casa. Quer dizer, isso é uma coisa que ninguém quer que isso aconteça. Então, isso tem que ser alertado. Vai soltar uns fogos de artifício sem sua capacidade cognitiva normal, né? Então, pode acontecer. Bom, vamos chegar aqui ao nosso quadro Mente Ativa, que é um momento mais descontraído do nosso videocast, onde a gente conhece um pouco mais dos nossos convidados. Eu vou começar com o Dr. Saulo, que um passarinho me contou que gosta muito do cuidado com os animais, né? E que é chegado num café. Eu sou um pequeno produtor. Olha só! Agro. Olha aí! Eu sou um pequeno produtor, né? Imagens, então, a gente está iniciando um plantio de café, café arábica, sombreado, aquele café que é feito em mata, que igual existe na Serra da Mantiqueira. O pessoal aí da UFPB, olha, fazendo coleta de solo para análise. Que legal! Não é? Existe Isso é aonde? Isso é em Areia. Areia, tá. Um sítiozinho que a gente tem lá. Que legal. Então, aqui, a Universidade Federal da Paraíba criou o NECAF, que é o Núcleo de Café, da cultura do café, que é a revitalização da cultura do café no Brejo da Paraíba. Que legal. Então, eles partiram logo para o café arábica, que é um café que agrega muito valor e tudo mais. E a gente está lá, iniciando isso aí. Que legal. Está aí a imagem, eu aí, junto com o pessoal da UFPB. A área que vai ser plantada, isso faz um certo tempo, a gente já iniciou isso. Sim. E eu sou um entusiasta do agro. Acho que o agro põe comida na nossa mesa. Tem que ser valorizado, né, Giovana? E eu sou de uma família tradicional do agro, meus pais, meus avós, então é um hobby. E, para mim, quando eu chego aí, eu me desligo totalmente. E, além disso, eu estou produzindo. Empregando, capacitando pessoas. Isso é todo um contexto para que a gente... Mas tem café lá? Planta café? Estamos começando o café arábica agora. Esse projeto da UFPB, vale salientar o seguinte, é muito interessante, porque a UFPB capacita o produtor, a gente vai produzir nossas próprias mudas, depois de um ano e meio. Além da produção do café, você vai agregar valor na propriedade. Tipo o seguinte, você vai fazer geleia de café, uma visitação, bota uma cafeteria, porque o que a gente vê muito aqui no Brejo da Paraíba é cana de açúcar, muita cana, monocultura e tal. Isso. Muito interessante isso, meus pais participavam dessa atividade, mas eu acho que o café quebra essa mesmice. Essa mesmice, né? Então o café vai agregar valor, capacitar gente, emprego. Para você ter uma pessoa numa cafeteria dessa, você tem que capacitá-la.
O trabalhador tem que saber como colher o café. Não é? Então, tudo isso é uma cadeia, um encadeamento de coisas que eu fico muito feliz de participar desse projeto também. Que legal. E tem também a história de uma residência, que é um projeto que o senhor gostaria de implantar aqui. Uma residência médica em cirurgia plástica. Porque, assim, na minha época, a gente tinha que se deslocar ou para os grandes centros de São Paulo e Rio, na época, ou para o exterior para fazer residência. Eu terminei minha residência em 84, né? Então, nem livro tinha, só tinha poucos traduzidos, não tinha livro em português. Certo. E isso me marcou. Eu disse, num dia eu vou fazer alguma coisa pela nossa especialidade, pelo nosso estado. Então, eu estou terminando meu doutorado agora, certo, me capacitando para ensinar. Eu acho que a única coisa boa da vida é você deixar alguma coisa, um legado. Que eu ensino, olha, ensinar, transmitir cultura, né, Gilvan? Você concorda também? Eu acho que é talvez o sentido da vida, né? Do profissional, daquele capacitar jovens e trazer, tirar essa centralização que existe hoje. Para você ter ideia, no Nordeste a gente tem residência médica de cirurgia plástica na Bahia, Salvador, Ceará e Recife. Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica já sinalizou luz verde para que a gente descentralize, tire esse serviço de lá e bote mais aqui para o Nordeste. Entendi. Então, é um dos projetos também. Muito bem. É viável. A gente tem que acordar todos. Eu sempre falo o seguinte, nós temos que acordar todos os dias com uma meta e com um sonho. Porque envelhecer é você ver o dia anoitecer e amanhecer. Você ficar idoso é você estar ativo, produzindo, né, e multiplicando cultura e ciência. Seria por aí. Muito bem. E doutor Gilvan, a gente soube aqui que ele gosta mesmo de montar quebra-cabeça. É isso, doutor Gilvan? É isso. Como é que surgiu isso foi na... Tem uma história interessante aqui desse quadro com o Felipe. Felipe é meu filho que está aqui. Vou contar a vocês. Mas surgiu na adolescência. Eu não lembro se eu ganhei um quebra-cabeça e eu comecei a montar e minha mãe me incentivou, né? Sim. E aí nós montávamos e... Meu pai tinha uma propriedade rural em Lagoa Seca, perto de Campina Grande, e ela colocava nos quadros colocava lá. Era os quebra-cabeça que a gente montava. Meu irmão montava menos, mas eu montava também. E agora eu voltei, assim, de uns 3 anos para cá, voltei a montar alguns e colocar no meu apartamento lá. Esse é um dos que tem lá. É um dos que tem lá. Foram quantas peças? 1000. 1000. Existe até... Assim, a gente encontra nas lojas 500 a 5.000 peças. Eu gosto de montar entre 1.000 e 2.000, porque não é tão grande, porque senão é muita peça, você acaba desanimando. E você vai ali montando. Essa é uma pintura de um pintor espanhol chamado Juan de Ruanes, que ele pintou essa pintura em 1545. Né? A Santa Ceia, né? A Santa Ceia. Essa não é a da Vinci, né? Essa é claro. desse pintor. Mas uma história engraçada desse quadro foi que a gente viajou para Madrid e o Felipe estava nesse dia e a gente foi visitar o Museu do Prado e quando eu vi ele, pai, vem ver. Isso que é, filho? O quadro. O original, de 1545. Que interessante, hein? Que ele colocou. E me diga uma coisa, e dura quanto tempo, assim? Demora quanto tempo para montar isso? Depende do tempo que você tem. Certo. Entendeu? Depende do tamanho do quebra-cabeça. Mas assim, 1 semana, 2 semanas você consegue. Para 1.500 peças? 1.500 peças. Não hora que bate um desespero, não. Não. É muita paciência. Existe uma técnica de montar. Você vai montando primeiro a moldura, depois você vai separando por cores. Então, essa mesa é branca, você vai montando. E vai aparecendo as peças que são delimitadas. Por exemplo, do branco para esse... Esse aqui é Judas, esse é Judas. Do branco para o amarelo, entendeu? Aí você começa a montar o amarelo. Então, não é tão difícil como... Você vai vislumbrando o desfecho da história comigo. Entendi. Eu gosto muito de montar pinturas. Essa é outra pintura que eu montei, que é a Tormenta no Mar, que é a passagem bíblica que Jesus está com os discípulos e eles todos
tentando segurar o barco e Jesus, porque não dá para ver, tá meio escurinho. Essa olha, quebra-cabeça, tá vendo? E Jesus está aqui no canto, vocês são bestas mesmo, eu não sei, vocês não vão morrer hoje não, gente. E aí esse quadro foi até roubado lá do Museu de Boston e até hoje não apareceu. Olha aí, tá vendo? Aí, mas na minha casa ele tá lá. Então, montar quebra-cabeça é uma forma de relaxar. Você liga o som, vai escutando uma música, ou deixa a televisão ligada lá escutando alguma coisa, tal, noticiário, e vai montando ali. E vai montando. Legal. É bom. Muito bem. Tá vendo? Vamos voltar ao nosso tema aqui do videocast. E agora vamos focar um pouquinho nos fogos de artifício, nos perigos aí, né? Nessa época do ano a gente também é comum soltar fogos de artifício, enfim, até aqueles fogos como o traque e o chuveirinho, que são os mais comuns com as crianças, que as crianças mais gostam, né? Esses aparentemente tranquilos, inocentes, apresentam também riscos para as crianças, Júlio? Apresentam, sim. Eu sou vítima de um chuveirinho. Quando eu era criança, alguém jogou para cima. Você não joga, só para baixo. Isso. Jogou e veio, caiu no meu peito. Eu teve uma queimadura que minha mãe até cortava a camisa porque eu não aguentava, né, ficar em contato. Ela fez fazer um buraco aqui na camisa para eu usar. Nós temos um caso, você falou, esses fogos, entre aspas, inocentes, né? Nós tivemos um caso bastante icônico aqui, uns 4 anos atrás. E é uma criança com um bolso cheio daquela cobrinha. E alguém ali, ninguém sabe como, uma cobrinha daquela, dentro do bolso. E cheio de cobrinha, explodiu, arrasou essa região mamária da criança. Nossa. É uma mocinha, por sinal. Você imagina a sequela que voltando aquilo. Exato. Depois vai ter que fazer uma reconstrução com um retalho grande dorsal para restabelecer a identidade corporal dela, da mama dela, que você vê que é muito importante para a mulher, é a mama. Sim. Você vê a paciente, quando tira a roupa, você vai cobrir o quê? Logo aqui. Claro. Né? Então, isso é uma coisa bastante interessante. E esse caso foi um caso icônico que os fogos inocentes, ditos inocentes, podem oferecer esse tipo de perigo. Então, atenção, mesmo porque criança ninguém nunca deve deixar solto. A gente sabe disso, que criança é bicho buliçoso. Então, e traquina. Então, você tem que estar atento ali, porque de uma hora para outra o cenário muda. Exatamente. Então, vai aqui o alerta. O contato com a pólvora, que tem muitas vezes nesses produtos, né? Nesses fogos, tem algum risco para as crianças, doutor? Não, acho que é o risco da queimadura em si mesmo, entendeu? A pólvora em si, acho que não. Eu nunca ouvi falar nada a respeito, não. É só realmente de ser um material inflamável. A queimadura por fogos de artifício, ela é tão grave como uma de fogueira, de fogão, por exemplo? Nós vamos relatar aqui o que acontece muito no nosso dia a dia lá nesse período, sabe? Primeiro, criança passando por cima de cinzas, que você aparentemente está apagado. Isso. No pós-noite de São João, da véspera, então a criança vai achando que aquilo tem brasa embaixo. Então, queimaduras graves de região plantar. Primeiras delas. Né? A segunda situação mais frequente que você tem são as explosões por fogo de artifício, mutilação de mão. Quer dizer, a gente tem isso aí direto aí, uma bomba grande por teor explosivo, por isso que a gente não deve. As faixas etárias, você tem que controlar o acesso a determinados tipos de fogos. Uma criança de 8 anos não tem discernimento para você manusear uma bomba cordão que um adulto manuseia. Aquilo explode e você vai mutilar a mão dela. Vai cortar dedo, vai amputar dedo e vai tirar essa criança do mercado de trabalho futuro. Ele poderia ser um programador, ele podia ser um cirurgião, ele podia ser outra coisa, né, que uma atividade manual. Então, isso tem que ter muito cuidado nesse período junino, que é justamente isso, as queimaduras por as crianças passarem em cima de cinza achando que está apagado, depois os fogos de artifício causando explosões e mutilações. Né? Volto a salientar, o ambiente da cozinha é proibitivo para a criança. Não se deve brincar São João, como o Gilvan estava dizendo aí, acender fogueira, é ótimo, deve. Mas o ambiente de cozinha não é lugar de criança.
tanto no São João como no dia a dia. Porque ela vai ali, pega um cabo de panela que está fora do fogão e cai por cima dela. São queimaduras devastadoras. Então, fico alerta aqui à população. Muito bem. Queria pedir para cada um trazer aqui uma mensagem final. A gente já está chegando no fim desse episódio do nosso videocast, mas uma mensagem com dicas, orientações para os pais que estão nos assistindo, principalmente durante esse período, né, de junino. Então, falando aqui da parte respiratória, que é da minha ossada, né? Então, as crianças que têm doença respiratória, que mantenham suas medicações, tá certo? Tem algumas, por exemplo, criança com asma que pode fazer uma dose da medicação antes da exposição a uma fogueira, por exemplo, evita um episódio de crise, tá certo? Mas que ninguém deixe de brincar o São João, porque faz parte da nossa cultura. Eu acho que é a maior riqueza da cultura nordestina. É o São João, né? Para mim, eu acho que é o mês mais interessante mais do icônico que a gente tem aqui. Isso. E que a gente preserve a nossa cultura com o forró, com a fogueira, com os fogos, com os devidos cuidados, uma vez que a gente tem que preservar a nossa cultura. Muito bem. A minha mensagem, a gente já falou um bocado de coisa aqui. A minha mensagem principal é: previnam-se. Prevenir é melhor do que remediar. Então, principalmente nesse período. Aos pais, a todos que vão brincar com o São João, que isso não se transforme num calvário, num martírio, e sim motivo de alegria, confraternização com a família e tudo mais. Então, a prevenção está aí no meio. Muito bem. Obrigada pela participação dos dois. Prazer imenso tê-los aqui, viu? Obrigada a você também pela sua companhia. Espero que você possa aí ter, enfim, fixado todas essas dicas e que suas festas juninas sejam bem especiais, claro, tomando todos os cuidados que já foram compartilhados aqui durante esse episódio. Semana que vem tem mais videocast sem contraindicação. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.